gostaria de saber quem é a Bárbara mulher, a Bárbara fora da segurança pública. A Bárbara, fora da segurança pública. Eu sou modelo e comecei minha carreira também de uma maneira mais tardia, foi depois dos 30 anos. Com 36 anos, se eu não me engano, foi quando eu comecei minha carreira como modelo. Também sou consultora de imagem e trabalho nessa área com outras mulheres, especificamente na área de posicionamento também digital, principalmente voltado para as redes sociais ou para o uso da imagem nos meios digitais de uma maneira geral. A Bárbara também é filha do cabo Estevam, que serviu aqui no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, lá no 1º Batalhão. Sou filha também da Marlene. Marlene é uma mulher que se dedicou, depois de uma certa altura da vida, a ser uma mulher do lar. Ela sempre cuidou mais do meu pai e de mim quando eu estava crescendo. Sou filha única, ou seja, hoje os meus pais também, né, no avançar da idade, que já tem 80 e 86 anos, né, são aí a minha família apenas que eu tenho. A Bárbara faz um monte de coisa, afinal, mulher é um mundo, e eu não posso deixar de dizer, nós somos um mundo de características, de vontade, de sonhos, de energia. Então, se verem a Bárbara por aí, correndo, sou eu mesmo que estou correndo, ou pilotando a minha motoneta, ou dirigindo o meu Uno vermelho, que tem a minha idade, nós temos juntos 40 anos de idade. Ou se você me vê na praia surfando, sou eu mesmo. Ou talvez você me veja nadando nas piscinas, competindo, enfim. Eu faço muitas outras coisas que fazem parte daquilo que eu acredito que acrescentam e agregam muito mais valor a mim também, a minha pessoa. Lembrando que também eu sou cristã evangélica, hoje eu frequento a Igreja Esperança, que é uma igreja reformada aqui em Belo Horizonte. Então, grande parte do meu ser, sim, nunca será desconectado da minha fé e daquilo que eu tenho aprendido com Deus. Eu acho bem bonito que a mulher realmente é esse mundo de possibilidades, né? Tu é surfista, é uma mulher incrível que começou com a sua carreira de modelo. Eu acho bem bacana dizer isso, porque muitas vezes a mulher pode fazer várias transições de carreira dentro da sua vida profissional e ter essas características muito além da segurança pública é uma coisa bem bacana de se trazer. Você, além de modelo, hoje também atua como personal style ou consultora de moda? Eu acho Sim, isso consultora é, de mágica, final de tarde. isso é muito, muito bacana porque faz parte da beleza feminina, de a gente trazer esse embelezamento para a vida, né? Das pessoas às quais a gente tem contato. Eu acho super, super, super. Parabéns por esse teu trabalho para além da segurança pública. Você, quando entrou na segurança pública, entrou mais tarde? Como é que foi esse teu movimento? Em meados dos meus 36 anos ali, né? Eu lembro que foi em 2018, eu cheguei num ponto da minha vida que eu via o meu futuro, ou seja, 36 anos, daqui 10, 20 anos, onde a Bárbara Tissot gostaria de chegar e hoje, em 2018, o que hoje permite que a Bárbara Tissot consiga essa projeção que ela tem de futuro, para 10, 20 anos. E eu não tinha nada. Eu não tinha, inclusive, dentro de mim, força e conhecimento pessoal, até mesmo autoestima, para que eu pudesse falar: vou conseguir. Eu lembro que em 2018, o sentimento que me permeava e pessoas me fizeram acreditar nisso, né? Locais onde eu trabalhei, a maioria deles, meus chefes, meus colegas de trabalho, eles me fizeram acreditar que eu era até uma pessoa burra, entre Olha, aspas, né? sim. Eu não conseguia avançar porque eu não tinha conhecimento, porque eu não tinha sabedoria suficiente, porque eu não era inteligente, eu não conseguia aprender as coisas. E eu estava imersa nesse universo. E lembro-me bem que no final de 2018, não, aí, meado, bem assim, julho,
teve uma prova de um concurso público e eu vi o concurso público como um dos caminhos. Porque na minha profissão de educação física, sou formada, na época eu era personal trainer, eu não tinha tido sucesso nenhum. E como falei, muito atrelada aos locais onde eu trabalhava. Eu fui resolver fazer um concurso e eu quase passei no concurso sem estudar. Eu estudei assim, pouquíssimo, porque eu não sabia estudar, não tinha estratégia, não tinha a maldade que a gente precisa, lendo o edital, preocupando com qual vai ser a banca examinadora, enfim. Então, eu estudei praticamente nada, não me preparei nada, fui lá e fiz a prova. E se eu tivesse feito mais 2 pontos, eu tinha entrado dentro da nota de corte e eu tinha sido chamada, porque na época o governador chamou todo mundo aqui no estado. Era para escrivã da Polícia Civil. Eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus. Se eu estudar, eu consigo. Eu não sou tão burra assim como as pessoas fazem, com que eu acredite. E aí, no final de 2018, eu lembro que num momento muito forte de oração, eu lembro até assim, olhando para a janela com aquela luz fria entrando pelo quarto, chorando, eu pedi a Deus, Deus, me dê 5 minutos de glória nessa vida. Não é possível que sempre vai ser essa derrota, e eu não consigo. E na profissão não dava certo. Eu tentei outras estratégias, não deu certo. O concurso primeiro que eu tentei não deu certo, mas eu tinha um entendimento que faltou estratégia, enfim. Viramos, janeiro de 2019, minha mãe viu na televisão que ia passar, que ia iniciar o certame para o concurso da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Aí eu falei, meu Deus, o que é ser guarda municipal em Belo Horizonte? Estudei sobre a carreira, entendi um pouco do que seriam as funções e compreendi que eu tinha capacidade sim de ser guarda municipal. Em uma semana, firmada em Deus e num propósito, numa oração que ele me respondeu, dizendo: faz que você vai passar nesse concurso. Então, eu fui lá e fiz. Mudei a minha vida inteira, larguei minha carreira de educação física, fiquei focada nos meses que eu tive disponíveis para estudar. Assim que o edital saiu, eu já estava matriculada no cursinho, estudei no cursinho, me preparei fisicamente, também terminei de preparar o meu currículo, que na época me deu muitos pontos, ou seja, pelo meu currículo, pela prova de títulos, eu subi entre 200 e 250 posições. E no teste físico, que eu me preparei para fechar todo o teste físico, também foi a mesma coisa. Entre 200 e 250 posições eu subi na etapa do teste físico. E assim eu terminei o concurso dentro das vagas que eram para as mulheres. Era um concurso de 500 vagas, com mais de 85 mil inscritos para concorrer a esse concurso, com apenas 100 vagas para mulheres. Eu terminei dentro da posição 94 do certame. E aí, fiquei aguardando as próximas etapas até que eu entrei para o curso de formação, que era a última etapa para que, enfim, eu pudesse tomar posse do meu cargo público aqui em Belo Horizonte. E aí eu fui lá e, firmemente no propósito, continuei seguindo a palavra que Deus tinha me dado. Estude, porque você vai passar. E eu estudei e me dediquei e consegui passar no curso de formação, venci todas as etapas e fiz a minha posse. Assinei o meu aceite para o cargo de guarda municipal. Eu eu gosto de contar tudo para entender. Claro. Não, isso é muito bacana. Não foi essa ideia de mudar de. Não, essa é a ideia, né? Mudar de profissão, porque afinal me questionaram, mas Bárbara, você é modelo. O que você vai fazer como guarda municipal? Aí eu respondo: nem que seja para desfilar no 7 de setembro, eu vou continuar desfilando. E aí todo mundo ri. E eu já desfilei no 7 de setembro, marchando, né? Ouvindo a nossa banda da Guarda Civil Municipal tocando ao vivo, aquelas músicas maravilhosas, eu entrando assim na Pena, naquela reta do Parque Municipal, e o governador lá olhando, né, a nossa instituição esplendorosa, e eu lá marchando, e as pessoas me reconhecendo. É muito emocionante. E aí eu lembro que até ex-professora minha de faculdade, os dois, ela e o esposo, deram aula para mim, estavam lá. Quando eles me viram, eles ficaram tão emocionados, eles gritavam, eles ficavam tão assim, Bárbara, 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 Bárbara. Gente, virei minha carreira, deu tudo certo. Desfilei no 7 de setembro, continuo sendo modelo. Ano passado, eu desfilei dirigindo uma das nossas vans, porque eu também sou categoria D. Sou a primeira mulher da Guarda Civil de Belo Horizonte, com categoria D. Infelizmente, ainda a única, mas eu espero que outras se aventurem. É maravilhoso dirigir os grandes carros. Ou seja, eu posso dirigir um ônibus da Guarda Municipal, gente.
Mas enfim, Parabéns, eu conto tudo parabéns. por causa disso. Só mudou o pano de fundo no final das contas, porque eu ainda continuo conseguindo trabalhar como modelo, desfilando no 7 de setembro, mas trabalhando por fora também. As minhas folgas eu consigo conciliar o trabalho de consultoria de imagem. A minha jornada que eu tinha nunca foi desperdiçada, pelo contrário. Ao conversar com diversos colegas, inclusive com a minha chefia, eles sempre perguntam, Bárbara, mas onde você aprendeu isso? Da onde foi sua formação para trazer isso tudo aqui na instituição? Tem tudo a ver com essa jornada que eu posso ter abandonado, porque especificamente eu não olho mais para educação física, eu não olho mais, né, para academia, eu não olho mais para personal trainer, eu não olho especificamente só para ser modelo ou só consultora de imagem. Hoje eu olho para a guarda municipal e todas as habilidades e capacidades que eu tinha, eu consigo empregar lá. E foi no momento de dor. É importante também a gente lembrar isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que assim, tá tudo bem, ela hoje é uma vitoriosa, e foi tudo no momento de dor. E eu gosto de lembrar, a minha autoestima sempre foi construída na dor. E as pessoas olham, ela é magra, ela é bonita, olha como é que ela anda, ela né? Consegue se maquiar bem, ela se veste bem, tudo construído na dor. Um dia a Bárbara de Sul não se vestiu bem. Um dia a Bárbara de Sul não sabia se maquiar. Um dia a Bárbara de Sul foi, sim, rejeitada pelos homens que, para eles não diziam que eu era feia, mas diziam que eu tinha uma beleza diferente, para não falar que eu era feia, segundo a concepção deles. Um dia eu não fui um monte de coisa que eu sou hoje, mas com o passar do tempo fui aprendendo e fui vencendo. Então, por isso que eu fui também conseguindo fazer essa mudança, essa virada de chave na minha carreira. E não foi o fato de ter 36 anos que me impediu de querer mudar e, enfim, dar um novo rumo para minha vida. E também, claro, não foi o fato de ser mulher ou de ser uma mulher solteira, filha única, que me impediu de dar um novo rumo para minha vida. E Então, você, por isso que eu gosto sempre de resgatar essa história e lembrar que Deus falou assim, firmemente, aí tem muito a ver com minha fé. Vai que você consegue. Empreguei todas as minhas forças, corrigi sim a minha rota para que eu pudesse conseguir o objetivo que eu tinha. E aí eu consegui então me direcionar para essa mudança de carreira. e de tudo que tu me trouxe aqui, qual característica mais marcante você acredita que você desenvolveu para concretizar os teus objetivos? Então, as pessoas falam várias coisas de mim. Isso é normal, tá? E eu vou falar para as mulheres que estão me ouvindo que mulher, eles irão falar, elas irão falar. Isso é natural da humanidade, tá? E eu tenho certeza que o que as pessoas geralmente falam sobre nós são características, não são, talvez, posturas, na maioria das vezes, inadequadas para o momento onde nós estamos inseridos. Hoje, minha característica pessoal, quando eu olho para mim e para o meu passado recente, afinal de Sim, 2018 até agora, ainda está recente. claro. Quase uma década, mas ainda está recente. Eu falo sempre da disruptibilidade, a capacidade de ser disruptível, de quebrar barreiras, de ultrapassar barreiras. E eu sempre me casa. Eu tive dificuldades, por exemplo, em focar para estudar, pensamento muito acelerado. Eu ajudava todos e todo mundo e eu dispersava as minhas energias. O que eu fiz? Eu quebrei essa barreira. Como eu vou focar? Como eu vou criar estratégia para conseguir me organizar e direcionar as minhas energias para o que eu quero? Eu tive que quebrar barreiras também, e as mulheres precisam quebrar, principalmente quando eu entrei para o mundo onde eu estou, que é um mundo da segurança pública, que é para homens e mulheres, mas que ainda tradicionalmente e culturalmente ainda é muito masculino, porque ele foi construído por homens e para homens. Agora que a gente está fazendo uma entrada cada vez maior e também sabemos que mais estratégica, mais permissiva para nós, mas ainda é com muita quebra de barreiras e principalmente da barreira cultural, seja ela machista, seja ela sexista.
seja, essa cultura, às vezes, do medo, achando que nós somos mulheres que estão entrando para competir conosco, para tomar nossas vagas. Não. Estamos chegando para somar. Então, a Bárbara hoje vem com essa característica de ter que quebrar para mostrar, não, eu estou entrando para somar. E outras características, e outras barreiras que eu quebrei também, as barreiras físicas. Eu não posso deixar de contar um fato que é muito interessante. Quando eu falo de barreiras físicas, não é porque eu vim da educação física, eu estava pronto para o concurso. Eu tive que estudar o edital, lançar as minhas metas, que sempre foram as metas altas. Então, se você está estudando para um concurso, estude sempre para 100 pontos. Se o seu concurso tem as provas físicas, o TAF, você tem que fazer o quê? Se preparar para a idade mínima, que geralmente é a de 18 anos. Então, sempre, apesar de já ter 36, 37 anos na época, eu sempre treinei para alcançar a quantidade de abdominais da idade de 18 anos, que me daria 100%. A barreira física é uma das barreiras que a gente precisa quebrar e a gente quebra todos os dias. Gente, a gente pode deixar de falar que, enquanto mulheres, todo mês tem uma barreira que deixa a gente lá para baixo. A gente perde, sim, produção de força. A gente fica quase que 5, 6 dias por conta, da menstruação. Isso também atrapalha o nosso funcionamento do trabalho, da atividade física e de outras funções. Faz parte do nosso organismo. E todo mês a gente precisa quebrar essas barreiras físicas, que é natural. E as outras barreiras para que a gente possa, sim, se adaptar e conseguir, por exemplo, o meu cargo que tem exigências físicas. Por mais que, às vezes, eu seja uma mulher do operacional, do suporte técnico operacional, como eu trabalhei durante 8 meses no ano passado, eu nunca me descuidei e nunca deixei de estar preparada para qualquer momento poder sair do escritório, sair da minha mesa e ir para a rua trabalhar, no mesmo nível dos meus colegas que já estão na rua. Então, tem uma barreira física. E a barreira física, que eu quebro todos os dias, ela não posso deixar de falar. Eu tenho um desvio de 2 vértebras na coluna, entre a L5 e a S1. Por causa desse desvio, que eu descobri lá no curso de formação, eu tive uma hérnia gravíssima no curso de formação e eu quase perdi no concurso público por causa da hérnia, porque eu não conseguia ficar sentada para assistir as aulas, eu não conseguia ficar em pé e nem deitada durante repouso em casa. Eu andava até torta. Até que fui em 3 médicos, 2 quiropraxistas, fiz 2 tipos de fisioterapia, fiz pilates, depois fui para uma atividade física adaptada, me preparando para o TAF, que seria 5 meses depois, eu tive outro teste físico, para que eu conseguisse, o mais rápido possível, voltar para a sala de aula. Eu lembro que em torno de 20 dias depois eu voltei para a sala de aula para ficar em pé, assistindo as aulas. Porque eu não conseguia ainda sentar e muito menos deitar. Quando eu consegui ficar em pé, eu falei, por favor, deixem eu voltar. Eu vou assistir as aulas em pé e, se eu precisar, eu vou caminhar um pouquinho para liberar a tensão. Mas, por enquanto, eu não posso sentar porque é a pior posição, inclusive, para as lesões que eu tenho ali nessas 2 vértebras. E eu quebro essas barreiras todos os dias. Hoje, eu sou uma mulher que não posso trabalhar de forma interna por muito tempo sentada. Eu não consigo, porque aí pode vir uma hérnia, vem outros problemas na região do quadril. Hoje sou uma mulher que realmente precisa trabalhar mais no operacional, com mais movimento, onde há mais revezamento e movimento corporal, revezamento das posições. Eu sou uma mulher que não posso descuidar da minha saúde de maneira alguma. Eu preciso estar sempre ativa para cuidar dessa lesão. Então, diariamente, eu quebro essa barreira. Então, todos os dias tem que ter atividade física, sim. Tem que ter alongamento. Eu vivo vigilância. Apesar de fazer muitos cursos operacionais, eu faço, porque eu continuo investindo na minha carreira, não abro mão. Mas todos eles, sempre com vigilância para que eu não tenha problema na coluna. Eu poderia me limitar e procurar funções dentro da minha instituição onde eu não fosse tão desafiada diretamente a minha lesão. Porque fazer cursos operacionais ou estar na rua é um desafio. Mas eu escolhi vencer essa barreira. E eu não sei qual que é a barreira das mulheres que estarão aqui ouvindo essa entrevista. Pode ser, sim, uma barreira física. Às vezes você está acima do peso. Continue, aos poucos, investindo para que você chegue num peso adequado
para que você se sinta bem, para que você tenha saúde e seja saudável. Talvez sim uma lesão, como algumas mulheres têm lesões no joelho, principalmente na região dos ligamentos. Vá cuidar, vá cuidar. Às vezes é uma cirurgia, não é cirurgia. Continue investindo, não abra mão de você. Às vezes pode ser né, uma glicose, né, uma diabetes, pressão arterial. Continue cuidando. Eu tenho uma amiga que ela fica, eu já percebi, ela fica com a canetinha sempre medindo, aplicando, né, glicose se ela precisar e tal. Se cuide, seja né, bem específica e restrita aquilo que você precisa. Vença essa barreira. Nunca deixe que nada fisicamente um empecilho para você. Então, se perguntarem para mim, hoje minha principal característica é essa: é ser uma mulher disruptível, aquela que quebra barreiras e que quebra barreiras em diversas áreas. E a rotina, no teu caso, é algo bem importante. Porque eu vejo que tu cuida da saúde, do bem-estar mental, eu vejo que tu é uma mulher muito ativa. E acreditas que as mulheres, no geral, precisam dessa rotina organizada para realmente prosperar na vida e nos negócios? Eu aprendi um princípio. Lá no longo prazo, a gente não perde. E como que eu construo um longo prazo? É dia a dia, pouco a pouco, sem perder o foco para aquilo que eu quero. Eu não preciso dar um ataque e resolver tudo. Eu posso caminhar pouco a pouco. Parte da minha história não teve vitórias lá atrás, porque realmente eu não entendia o que era ser disciplinada e ter o caminho da disciplina. Eu também não era resiliente. E aí eu até entendo, com muito cuidado e carinho para minha história anterior, por que eu não era resiliente. Eu realmente, né, vim do sistema muito complicado para ser resiliente. E a partir do momento que eu percebi que, não, a disciplina é o que vai me levar para o que eu quero. E eu não preciso que as coisas aconteçam agora, elas podem ser um pouco depois. Aí sim eu consegui ter as vitórias ou me aproximar das vitórias, porque nem tudo eu alcancei ainda, vislumbrando realmente esse futuro. Para você, mulher, vivemos um mundo muito corrido e até pela tecnologia, pela resposta rápida que a gente tem que dar, sempre imediato, tudo muito imediato. Nós temos que pensar, às vezes, em atender muitas coisas. E não é mérito apenas da mulher casada, nós solteiras também, o tempo inteiro temos que trabalhar e atender, são os nossos pais, a nossa vida pessoal. E fica tudo isso aqui. Sim, a organização diária. Todos os dias você precisa investir naquilo que especificamente é sobre você e não apenas investir no todo, no resto. Eu gosto sempre de falar, né? E todo mundo sempre vê isso muito na internet. Mas eu sempre falo, invista e não abra mão daquilo que ninguém tira de você. Você sendo você e mantendo a sua essência, você consegue expandir e criar e claro, somar e multiplicar com todos ao seu redor. Seu mundo ao seu redor vai receber aquilo que é de melhor para você. Então não se anule nem troque você pelo sonho do outro ou pelo bem-estar do outro, não. Continue investindo naquilo que ninguém vai tirar de você. E aí, as mulheres têm sonhos, têm objetivos, têm metas. Para ser disciplinado e estratégico para que a gente possa conseguir chegar lá. Se você tem habilidades e capacidades, invista nelas. E às vezes até esqueça daquelas fraquezas. A gente está num mundo que a gente tem que investir na nossa força, principalmente na força feminina. As nossas capacidades femininas, elas fazem sim diferença no mundo. E elas transformam o mundo ao nosso redor. A gente investe na nossa sabedoria pessoal, na nossa inteligência pessoal. Não é apenas lendo livros, não é apenas tendo bons hábitos, não. Você continua estudando, você continua fazendo curso, se aperfeiçoando,
eu que sou uma mulher já de 40 anos, né? Nós temos aquela dificuldade com tanta coisa que no mundo mudou. Como que nós estamos nos apropriando agora das novas tecnologias, do uso ou não da inteligência artificial, por exemplo? Até que ponto, né, inclusive, nossa geração precisa abandonar o que a gente aprendeu e que nos trouxe até aqui para nos rendermos também à inteligência artificial, tá? E devemos também sempre né, preocupar conosco pessoalmente. Porque todas as vezes que eu percebi que a Bárbara de Sul deixou de ser quem ela era, ela quem pegar no ambiente onde ela estava. E aí, logo nos primeiros 15 dias meus de trabalho, eu lembro que um dos meus chefes, e é sempre uma figura masculina, porque infelizmente ainda temos, na sua grande maioria, homens nas instituições de segurança pública. Mas, enfim, eu lembro que um dos meus chefes chegou para mim e falou assim: Bárbara, aqui dentro não se permita a uma coisa, perder a sua essência, porque nós precisamos de você aqui do jeito que você é. Então, às vezes, enquanto mulheres, nós trocamos sim a nossa essência, perdemos a nossa feminilidade porque estamos num ambiente, né, extremamente masculino ou porque executamos funções que culturalmente são dadas apenas aos homens. Nós não podemos perder e não precisamos perder nossa capacidade de continuarmos femininas nos diversos ambientes onde nós estejamos andando, onde estejamos trabalhando, onde estejamos sendo nós. Perder a nossa essência nos faz deixar de entregar, de colaborar com aquilo que somos, com aquilo que o ambiente pode receber. E aí, por exemplo, se eu deixo de ser uma mulher que tem traços que aí fazem parte de nós, né? De mais compaixão, de mais sensibilidade, de mais traquejo, principalmente na hora, né? Da fala, da comunicação, da resolução de conflitos. Sim, se eu deixo de ser uma mulher bonita trabalhando, bem cuidada, maquiada, porque beleza abre portas. E não é porta para assédio, como muita gente pensa. A beleza abre portas para boa comunicação, para boa educação, para receptividade. A beleza abre portas para alegria. A beleza acalma o ambiente também. Então, a mulher também precisa manter a beleza dela, a beleza principalmente natural, que inclusive, sendo consultora de imagem, posso falar que é a maneira melhor e mais fácil que a mulher pode ter, até mesmo para ela se cuidar e naturalmente ser quem ela é. Então, quando perco essas características, eu não consigo ser quem eu sou e, obviamente, deixo de contribuir com o lado feminino, com o que a mulher é e pode entregar onde ela trabalha. Muito bonita, adorei. Eu sou filósofa da Escola Nova Acrópole. Aham. E uma das virtudes, né, que a gente estuda é a beleza. E a beleza, sim, ela abre portas, ela acalma o ambiente, ela faz com que as pessoas entreguem realmente beleza a cada momento. E não precisa ser só. Claro, isso é muito importante, a beleza física, mas a beleza espiritual, a beleza da fala, o modo como a gente se comporta, o modo como a gente entrega realmente, independente da atividade, aquilo que a gente é na essência. E a beleza é uma virtude que eu acredito que precisa ser mais difundida. Muitas pessoas acreditam só na beleza física, que realmente é uma coisa que impacta. Mas existem outros tipos de beleza, que é aquela da forma como a gente se comporta, da forma como a gente traz essa empatia e essas resoluções até de conflitos de uma maneira muito mais equilibrada, muito mais serena. E a mulher, em especial, ela sabe fazer muito bem isso. É da natureza feminina também, né? Então, que a gente possa e que a gente possa cada vez mais usar essa virtude para o bem, para o mais, para realmente mostrar quem a gente é
e usar a beleza para o lado positivo, como tu bem trouxe, né, que muitas vezes a gente acredita que a beleza tem a ver com assédio, né, às vezes eu não vou me arrumar tanto porque eu vou aparecer muito. E não, e na verdade é totalmente ao contrário. A gente vai se vestir bem, porque a gente vai se sentir muito melhor, porque é uma pessoa que se veste bem, que se cuida, principalmente no caso da mulher, né, que aqui a gente está falando para as mulheres, ela entrega a essência dela de uma maneira muito diferente. Ela entrega o seu servir de uma maneira muito diferente. Então, que a gente possa realmente, a cada momento e a todo momento, entregar essa beleza para o mundo, porque eu também acredito que através da beleza a gente pode realmente transformar os ambientes aos quais a gente participa. É muito bonito. E é muito bonito o seu E aí, trabalho também. Oi? obrigada. Não, você me fez lembrar de algo, que inclusive eu trabalho nas palestras. Agora, no mês de maio, Sim. nós iremos fazer aqui em Belo Horizonte, nós iremos sediar o Congresso Brasileiro de Mulheres na Polícia. E uma Ai, das que maravilha. palestras que eu faço, que eu levarei de novo para esse congresso, é sobre a moda como arma de empoderamento. Uhum. E o título tem que ser provocante mesmo, porque eu falo para as mulheres da farda, mas para as mulheres que usam uniforme de uma maneira geral. Sim. E num dado momento da palestra, eu trago esse princípio, onde eu entrego para que as mulheres pensem da seguinte maneira: o meu fardamento, o meu uniforme, ele não pode ser uma prisão. Ele não deve aprisionar, inclusive, quem eu sou na minha essência, mulher. Meu fardamento, meu uniforme, ele tem que ser apenas uma embalagem de presente, para entregar para todo mundo com quem eu encontro, para todo munícipe, no caso da Guarda Municipal, né, com quem eu irei entregar o meu trabalho, fazer um atendimento, entregar o meu melhor. E quem é o melhor que está dentro do fardamento? Sou eu. Então, esse princípio é muito importante. Não é porque nós todas, né? Não é porque nós todas estamos iguais dentro de um uniforme ou dentro de um fardamento que perdemos a nossa essência, devemos negociar quem somos, não. Claro, devemos estar de acordo, sim, com o nosso regimento interno. Devemos estar de acordo, sim, com a postura profissional que aquele momento, e claro, que os ambientes onde nós transitamos precisam ter. Não estou fugindo do Sim. dress code, daquilo que a gente precisa ter em cada ambiente onde nós venhamos estar. Mas, inclusive nesses ambientes que mudam um pouco o dress code com algo que talvez naturalmente nós não estejamos acostumadas, nós precisamos nos manter como quem nós somos. Porque, como eu disse, o que estará entregando o melhor de si, o que estará representando e entregando a sua instituição, ou no caso a sua empresa, somos nós. Então, eu preciso continuar sendo eu, trazendo a minha humanidade, que é aquilo, né, que constrói, que fortalece tanto as instituições de segurança pública, quanto também uma empresa, por exemplo. E se tu pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora, uma mensagem de potência e para o futuro, para essa mulher que às vezes está desencorajada, que está achando que não é para ela, que talvez a idade seja um impedimento, às vezes é uma mentalidade, às vezes uma incapacidade, que ela te ouça agora e possa reavivar essa vontade nela de construir um futuro potente, de alcançar as metas, de sonhar também, por que não? E entendendo que muitas vezes, às vezes, só falta esse tempo para se olhar, né? Que mensagem seria essa para essa mulher que está nos ouvindo agora? De encorajamento. Eu vou trazer a mensagem que eu deixei escrita lá no livro. Eu sou coautora sou uma das coautoras do livro Mulheres na Segurança. E o tempo todo na minha história eu trouxe a imagem da borboleta. E é sobre ela que eu quero falar com você, mulher. Que tenha 40 anos, que tenha 50 anos, que tenha 30, que esteja aí iniciando a vida aos seus 18 anos.
A borboleta voa e ninguém diz para ela, voe. Ela voa porque dentro dela tem uma capacidade inerente. De alguma forma, as borboletas sabem que podem voar. Inclusive, elas sabem o momento de parar, por exemplo. Está acontecendo uma chuva, uma tempestade, nenhuma borboleta voa. Elas param e esperam esse tempo passar. Em boas condições, ela retoma o seu voo. Olhamos para a borboleta e vemos que ela saiu de um momento de crise, de dificuldade, de rompimento. Afinal, um dia, ela foi, né, um lagarto, ela se enclausurou até aquele momento onde ela pode sair. E a gente sabe que o processo de destruição do casulo é um processo de dor. Mas é nesse processo da dor que a borboleta fortalece as suas asas, fortalece o seu corpo, para que ela consiga imediatamente já ter uma capacidade de voar. Então, mulheres, nós somos sim como borboletas. E não precisamos que necessariamente, não precisamos que necessariamente alguém nos diga, faça, você consegue. Não. Olhe para dentro de si como as borboletas fazem e voe. Você não precisa olhar para suas asas. Nenhuma borboleta voa olhando para suas asas. Eu acho que a borboleta nem consegue ver as asas que tem. Ela voa, porque ela tem dentro dela essa capacidade, ela entende que ela consegue, ela vai. Procure seu momento, mulher, de olhar para dentro de si, para encontrar e se encontrar como mulher com todas as capacidades e habilidades que a sua história te permitiu e te trouxe até aqui. Como eu disse, hoje eu sou uma mulher de 40 anos e não importa qual seja a sua idade. Você tem capacidade e habilidade suficiente para continuar em frente. Eu tenho certeza disso. E mais, não ande com o relógio das outras pessoas. Ande com o seu relógio, o seu tempo. Como eu disse, lá no longo prazo nós não iremos perder. Lá no longo prazo, iremos chegar extremamente capacitadas, habilitadas e maduras para assumir o grande motivo, o nosso sonho, o nosso foco de vida. Vá no longo prazo, vá aos poucos, porque você chegará lá. E lembre-se sempre das borboletas. Se precisar parar, pare. Quando retomar, retome o seu voo. E assim como as borboletas, nós sim somos mulheres que podemos voar. Ah, que lindo! Amei! Muito, muito, muito obrigada, Bárbara, por essa tua mensagem incrível. Me conectei demais e acredito que mais conversas como essas né, fazem com que as mulheres se inspirem e vejam o quanto potente somos, todas. Então, muito obrigada por essa conversa, por essa entrevista. Fiquei bastante feliz e alegre com a nossa conversa e desejo tudo de melhor para você nos seus projetos, na sua vida como um todo. Obrigada por isso. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Continuo me colocando, inclusive, à disposição, porque, como você disse, eu acredito nesses momentos. Mulher precisa de momentos, sim, para estar junta e juntas conversarmos sobre diversos assuntos. Sim. Somos um mundo, como eu disse, de coisas, né? Mas é ouvindo, compartilhando, é que a gente consegue se fortalecer. E às vezes a gente chega até rápido, né? Se a gente for sozinha, mas juntas, a gente vai chegar muito mais forte. Eu não tenho dúvidas disso. Muito bom. Obrigada, Bárbara.